Cumprimentar presidente Batalha, mesa diretiva, vereadoras, vereadores, o público que hoje está presente, público grande hoje aqui na Câmara de Vereadores, todo o pessoal da imprensa, enfim. A minha fala, vereador Maurício, presidente dessa casa, é sobre a questão do nosso vice-prefeito e ex-vereador Jair Júnior. Só para deixar claro para a população lagiana, que desde já eu sou favorável ao impeachment se for aprovado aqui na Câmara de Vereadores. Quero dizer para as pessoas que estão aqui em plenário e para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, que R$ 7.590 é isso que vale uma mulher? A mulher não tem preço. A mulher não tem preço. Isso foi o preço de uma fiança que foi inserida pelo nosso magistrado. Mas, deixar bem claro, é 2 crimes, vereador, que são muito graves. No artigo 148 da Lei 11.340, o crime de cárcere privado. E no artigo 129, também é de violência contra a mulher. Então, desde já, o senhor explicou ali nitidamente para as pessoas que segue um trâmite aqui na casa, a gente já participou também enquanto presidente, então hoje foi feita a leitura dos 2 pedidos que foi feito aqui, vai ser encaminhado ao jurídico da Câmara de Vereadores, e eu tenho toda a certeza que os nobres vereadores aqui, acredito eu que seja unânime, que vão se tramitar tudo que estiver dentro da regularidade, que possa tramitar, que nós dependemos do jurídico da Câmara de Vereadores, tenho certeza que o senhor vai dar encaminhamento. Então, pessoal, seria isso. Um forte abraço a cada um de vocês. Estamos à disposição. Obrigado, vereador Freitinhas. Só lhe complementando, nós precisamos seguir a legalidade, né? E se tiver a tramitação, será tramitado. Deixando, o senhor sabe, como presidente, poderia deixar para ler amanhã, ou ler segunda que vem, terça que vem, era uma questão da presidência. Então, logo o vereador Joinha chegou, nós encaminhamos para o jurídico e para que seja o início da tramitação técnica dentro dessa casa. PRD, vereador Jonathan, dispensa. PSD, vereador Robertinho. Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento a mesa diretiva. Cumprimentar as senhoras vereadoras, senhores vereadores. Em nome da ex-vereadora dessa casa, vereadora Aida, cumprimento todas as mulheres aqui presentes hoje e já parabenizar pelo dia 8 de março e pelo mês do Dia da Mulher. Senhor presidente, o que me traz hoje aqui nessa tribuna é uma tristeza imensa. Saber que as pessoas da nossa cidade confiaram em um candidato a vice-prefeito da nossa cidade para coordenar a nossa cidade, para mandar, vamos dizer assim, na nossa cidade. Só que, infelizmente, hoje, é com tristeza, como parlamentar, como irmão de 2 mulheres, como marido, como filho também, porque minha mãe, se não fosse ela, eu não estava aqui hoje. Quero dizer para as senhoras e para os senhores, sabemos da tramitação que vai ter que ter nessa casa para que seja feito o pedido de impeachment e que se vir para essa casa o pedido, vocês podem ter certeza que esse vereador aqui é favorável ao impeachment e à cassação do vice-prefeito da cidade de Lages. Por quê, senhor presidente? Jamais um homem jamais deve erguer a mão para uma mulher. Jamais você deve agredir uma mulher. Mulher não é objeto, o homem não é dono de mulher nenhuma. E mesmo assim, aconteceu esse fato. Temos vários aparatos que podem simplesmente já ter
tramitação desse impeachment. 2 boletins de ocorrências. Então, isso não tem mais o que você desmentir. Como o senhor falou, nós temos hoje a Procuradoria da Mulher e espero de coração que essa Procuradoria seja imparcial, independente de política, de partido, mas ali está um ser humano, uma mulher que foi agredida simplesmente por não querer mais uma pessoa que estava ao seu lado. Isso é inadmissível nos tempos de hoje e ainda homens batendo em mulheres. Então, senhor presidente, quero deixar aqui a minha nota de repúdio ao senhor vice-prefeito Jair Júnior da cidade de Lages, onde, quando esteve nesta casa, falou o que quis, mostrou o que quis e hoje está pagando com o seu próprio veneno. Não queria falar isso porque a pessoa que foi agredida não merece estar escutando isso. Mas ele sim, onde ele estiver agora, que com certeza ele vai estar assistindo e com certeza vai chegar a minha fala até ele. Então, você precisa ter mais hombridade, você precisa ser um homem, que hoje você nem, um papel que você fez, você nem homem não é. Porque um homem que bate numa mulher, para mim, não é homem. Eu tenho assessoria feminina no meu gabinete, os outros vereadores também têm, temos vereadoras aqui na nossa casa, tem a Procuradoria da Mulher. Isso não justifica o acontecido. E pode ter certeza que vou estar sempre ao lado das mulheres e sempre ao lado de quem mais precisa, que são vocês. Muito obrigado a todos e conte com esse vereador para que nós conseguimos fazer com que esse trâmite do impeachment passe para essa casa, respeitando as regras, mas tenho certeza que todos os vereadores vão votar e isso vai ficar marcado para a história de Lages e também vai ficar marcado para que jamais aconteça novamente essas agressões das mulheres. Mulheres, quando for agredida, denuncie, procure seus direitos, não se omitam, sejam lutadoras e continuem lutando com unhas e dentes, porque vocês são o nosso espelho. Mulher nenhuma tem, sempre diz aquele ditado, que atrás de um homem tem sempre uma mulher. Não, ao lado de um homem sempre tem uma mulher. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, as pessoas que estão aqui na casa, também em nome da nossa ex-vereadora Aida, saudar todas as mulheres que vieram aqui em busca de uma resposta de nós vereadores. E diz o Robertinho, é muito triste a gente vir aqui nessa tribuna ter que falar o que eu vou falar. O vice-prefeito Jair, e eu não estou aqui, agora não vou falar como vereador, vou falar como pai, como marido, eu tenho 3 filhas mulheres. O Jair vai ficar na história de Lages por 2 fatos. O primeiro é um fato bom, e aqui eu tenho que ser justo. Ele foi eleito o primeiro vice-prefeito da primeira mulher eleita na cidade de Lages. E vamos isentar a prefeita aqui, porque ela não tem culpa. Os dedos da mão não são igual. E ela tomou a medida certa hoje. Mas um vice-prefeito, tendo uma mulher como prefeito, jamais ele podia fazer o que ele fez. O segundo, vai ficar na história. Esse é o fato ruim. O primeiro vice-prefeito eleito preso por agressão a uma mulher. Isso nós não podemos tolerar. Jamais vamos tolerar isso. As vítimas. Eu aqui quero ser solidário. Ele tem uma mãe, ele tem uma irmã, que deve estar muito envergonhado disso que ele fez. Mas não podemos esquecer da vítima, da Luana, que ficou praticamente quase 2 dias em cárcere privado. E, além do mais, ainda foi agredida. Isso, gente, não dá para admitir. Não dá para admitir. Hoje eu falei com o advogado da vítima, eu conheço, doutor Bruno, um jovem, e ele me relatou. E a única coisa que ele não vai poder falar nessa defesa dele é por perseguição política. Porque os áudios que estão circulando na cidade, o vídeo que está circulando na cidade, isenta de qualquer perseguição política.
Então, eu tenho certeza que o doutor Bruno, e eu confio na Justiça de Lages. E quero dizer para vocês, tenho certeza, confio também, conheço a vereadora Elaine, a Bruna Uncini. Maurício, parabéns, vamos fazer o trâmite tudo dentro da lei. Eu tenho certeza que a Procuradoria da Mulher, que foi eleita aqui nessa casa por 2 pessoas que nos representam muito bem. Tenho certeza que elas também não vão se negar, igual nós, de fazer o impeachment do Jair aqui nessa casa. Obrigado, vereadores Robertinho e Polaco. No tempo do partido, Sargento Pacheco. Vou ter que ser sério, me restou 1 minuto e 50, mas a própria lei, ela sofreu uma transformação em 2006 para tornar a ação pública incondicionada. Antigamente era vias de fato e as mulheres apanhavam calado. Na minha ação policial, quantas vezes fui em residência onde havia essas agressões e queria modificação da lei. Mas a lei ainda está branda. Por quê? Porque se você tiver dinheiro, você paga uma fiança e vai responder em liberdade. Então tem que asseverar essa lei, porque um covarde, um homem que bate numa mulher, que agride uma mulher, ele é uma pessoa que não merece estar solto. Eles têm que estar no lugar onde ele vai ficar, com certeza. Além da cassação da carteirinha de advogado, que também está escrito, tipificado lá na Ordem dos Advogados do Brasil. Vai perder a carteirinha, vai sofrer um processo penal, mas mais que isso, envergonhou muito os políticos. Às vezes as pessoas falam dos políticos, mas tem pessoas que entram na política dando muito discurso da boca para fora, mas nas suas ações de dia a dia fazem outras coisas. Esse tipo de pessoa, eu não acredito que dentro dessa casa alguém vai ser favorável. Vamos votar sim para impeachá-lo, para retirá-lo ele do meio político, porque o político merece respeito e a mulher merece muito mais ainda. O cara que bate numa mulher, ele não respeita sua mãe, sua filha, sua avó, não respeita ninguém. Não peço e para todos votarem pelo impeachment do nosso amigo JJ, amigo. Obrigado, vereador. Quero agradecer a presença do Amarildo Volpato, repórter da nossa Rádio Clube de Lages. Obrigado pela presença. Republicanos, vereador José. Vereador Gabriel, dispensa. Cidadania. Cidadania, vai usar o tempo, não? Republicano e Cidadania. Pessoal, vou pedir respeito, só um minutinho, está todo mundo conversando aqui entre os vereadores, como nós respeitamos, temos que respeitar a situação que está posta já por todos os vereadores. Eu vou pedir para os senhores respeitar a sessão, podem se manifestar, mas de forma respeitosa. O vereador estava acertando o tempo também do Republicanos para se manifestar. A situação estará se manifestando, tá bom? Vou pedir um pouco de paciência e calma aos senhores, por favor. Vereadora Elaine, com o tempo do Republicanos e Cidadania. Muito obrigada, senhor presidente. Boa noite. Em seu nome, eu cumprimento os membros desta mesa, dando os boa noite à vereadora Bruna, cumprimento também os demais vereadores. Quero cumprimentar de maneira muito especial a todas as mulheres, em seu nome, todos os que se fazem presente nessa noite, que nos acompanham também pelas redes sociais. Destacar aqui o coletivo de mulheres, as sorotimistas, a vereadora aposentada, a professora Aida, que se faz presente, que já esteve nesse plenário, é uma honra recebê-la. Professora Cirlei Rodrigues, que já foi secretária da Educação, também se faz presente. E a gente sabe da angústia, e da revolta frente a toda a situação que, de maneira triste, chega no município de Lages nesse último final de semana. Saibam que me manifesto nesse momento enquanto procuradora da Procuradoria Especial da Mulher, junto com a vereadora Bruna, que também fará uso da palavra, para dizer que, sim, vereadores, a Procuradoria nunca agiu de forma parcial. Vocês acompanharam dentro dessa casa, em todos os debates,
em todas as situações que aqui nós tivemos. Situações que vieram para plenário, desde a aprovação de políticas públicas, com veto que vieram da administração, a luta que foi, como também outras denúncias que chegaram, algumas vieram para plenário e outras não vieram. O que nós precisamos esclarecer é, a Procuradoria, ela tem algumas competências, e uma das competências é receber a vítima, receber as denúncias, auxiliar, informar, acompanhar e, sobretudo, resguardar a vítima. E isso, embora a vítima não tenha chegado até a Procuradoria, nós estamos fazendo isso desde o momento em que tivemos ciência dos fatos pelas redes sociais. A gente procurou ter certeza se os boletins, o que estava sendo feito, como estava sendo realizado. Quero aqui destacar o presidente desta casa, que esteve ao nosso lado. Porque, sim, precisávamos construir uma nota. Mas a Procuradoria não tem algumas funções. Exemplo, a gente não tem os autos. Porém, alguns encaminhamentos precisam ser resguardados. Não vou chegar nessa tribuna agora e condenar ou inocentar alguém. Hoje deu entrada nesta casa, foram 2, né, presidente? 3? 2? 2 pedidos, frente à mesma situação. E eu não tenho dúvida que a mesa não irá se furtar de dar os devidos encaminhamentos e, sim, abrir uma comissão. E, sim, será conduzido como nós conduzimos todas as outras. Posso falar das que estive à frente. Dizer às mulheres que é um fato triste para o município, que vem ganhando repercussão, mas que nós temos que ter cuidado. A orientação, e a gente tentou, conversando agora nesse final de semana com os vereadores, para que se a vítima chegasse, que viesse então, e que fosse encaminhado para a Procuradoria, para que a gente desse os devidos encaminhamentos. O primeiro encaminhamento foi esse. Segundo encaminhamento, que a gente tomasse cuidado. Por quê? A rede social ela é cruel e nós estamos realmente preocupadas com a vítima. A vítima tem familiares. O possível agressor também tem familiares. E aqui a justiça dirá, esta casa dará retorno para a população, tudo a seu tempo, de maneira coerente, segura e, sim, imparcial. E, sim, nós deixamos claro que tanto eu quanto a vereadora Bruna iremos honrar a representação feminina, dentro de todos os papéis da legalidade. A senhora não precisa ver, a senhora vai ter o prazer de ver, porque nós nunca nos furtamos. Nós vamos honrar, inclusive, as mulheres que por aqui passaram, como sempre fizemos. Eu peço que a gente tome cuidado. Muitas pessoas estão envolvidas. E aqui eu não estou defendendo o acusado. Eu estou defendendo familiares de todos os lados. Estou defendendo, inclusive, ataques que são feitos a pessoas erradas. A Procuradoria nunca deu motivo e razão para que se desconfiasse. E quando nós somos mulheres e levantamos a bandeira, porque quando uma é ferida, professora Aida, todas são feridas. Sim, todas são feridas. Nós nunca votamos a favor. Nunca votamos a favor. Nunca. Porque não entrou nesta casa. É a primeira vez que nós vamos passar por isso também. É a primeira vez. Infelizmente, é a primeira vez. Sabe? A minha posição, você conhecerá, professora, no decorrer. Nós, gente, assim, se tivermos posicionamentos antecipados, sem conhecermos os textos, e quem aqui esteve sabe, ou a pressão é para que anulem a participação das únicas vereadoras. Nós não seremos anuladas, por favor, eu estou explicando. Senhor presidente, nós não temos medo, porque nós caminhamos e trabalhamos o final de semana inteiro. Não é imparcialidade, novamente,
Nós, enquanto Procuradoria Especial da Mulher, estamos fazendo o que compete à norma, acompanhando o caso. Hoje, acompanhamos junto com o presidente o recebimento. E sim, compete à mesa dar o encaminhamento. Nós temos, população lagiana, uma situação séria que precisa, a população precisa de retorno. Nós, vereadora Bruna e vereadores, temos a obrigação de dar um retorno de maneira incisiva, conforme os critérios da legislação, resguardando a integralidade, a moral do nosso município das mulheres. E sim, nós vamos conduzir esse processo com imparcialidade e sim, defendendo sempre as mulheres lagianas. Aqui a gente sabe e observa que tem toda o coletivo de mulheres, que sabem como é a postura e o trabalho da Procuradoria Especial da Mulher, e digo a vocês que caminham diariamente. Nós faremos tudo o que a Procuradoria Especial da Mulher precisa ser feito. Já tivemos em contato, inclusive, com a Procuradoria da LESC, que estará vindo para dar suporte, tá? Porque essa não é uma luta de uma, é uma luta de todos, certo? Dizer ainda que no mesmo momento... Vereador, só um minuto. Eu vou pedir para que vocês aguardem a conclusão. A gente sabe que é um tema polêmico, está todo mundo uma situação lamentável. Vou pedir que aquilo que eu peço desde o primeiro dia, senhores vereadores, que a minha gestão seria pautada no respeito. Vamos deixar a vereadora concluir e vocês podem concordar ou discordar, por favor. Só porque senão fica ruim para quem está ouvindo, quem está aqui embaixo, fica tumultuado. Por favor, um pedido meu, se puderem, agradeço. Pode restabelecer o tempo, vereador presidente, por favor. Deferido o restabelecimento do tempo da vereadora Elaine pelo Republicanos e Cidadania. Muito obrigada, presidente. Dizer que, assim que tivemos conhecimento, a exemplo de vocês, que foi pelas redes sociais, em seguida, a prefeita do município de Lages já emitiu uma nota, antes do fato estar nas redes sociais. Hoje já foi realizado o desligamento da função secretário e da Semasa, até porque esse é o papel. Nós temos uma mulher hoje que conduz o município e que sabe, que se preocupa com essa situação. Não esperávamos, ninguém esperava. Ninguém esperava. Entendo que a repercussão é maior porque é um agente político, mas eu preciso também dizer que fatos como esses, eles acontecem todos os dias, infelizmente. E chega agora com um agente político. E que a gente aproveite esse momento triste, mas de luta, para dizer que não só com o agente político, que a gente repudia esses atos, com todas as situações de violências que acontecerem no nosso município. Que essa revolta que hoje a população está, que a gente tenha cada caso de violência. E digo sim, nós recebemos aí, vamos acompanhar, vamos aguardar a mesa diretora dar os encaminhamentos e aos vereadores. Eu sei, vereadores, e vocês nos conhecem e sabem da nossa postura com relação a essa luta. Cada um nos conhece. Digo aos senhores, a responsabilidade de conduzir esse trabalho dentro desta casa é nossa. É nossa. Então, que a gente tente nos manifestar no momento certo, porque nós vamos ter que conduzir isso aqui. Nós vamos ter que conduzir e com muita responsabilidade para dar devolutiva para a população e, sobretudo, para as mulheres lagianas. E aqui sim, junto da Procuradoria, as mulheres têm representatividade e terão, sim,
um retorno com devido rigor da lei, com toda a tramitação assegurada. Assegurada. Então, a gente se posiciona enquanto Procuradoria, aproveita para convidar todas vocês para que dia 26 nós temos uma sessão de devolutiva de atividades referente ao Mês da Mulher. Mês da Mulher marcado de uma maneira triste no município de Lages, mas ao mesmo tempo que esse momento seja um momento de luta, um momento de avanço, um momento de reconstrução e um momento de conscientização. É assim que vamos conduzir, estaremos aqui no dia 26, com todo o coletivo de mulheres. Aproveito para convidar a todos os homens também, vocês são importantes nesse processo, como a gente diz sempre aqui aos nossos pares vereadores. E esta vereadora não tem crise existencial. Nunca tive e não terei. Precisamos agora conduzir com responsabilidade uma temática que vem ganhando manchetes. Não é a vereadora ou a procuradoria. Existe uma rede de atendimento e cada um é responsável por ela. Esta casa não pode responder pelos atos do judiciário. Ela pode acompanhar os atos do judiciário. Cada um tem que fazer o seu papel. E assim será a postura da Procuradoria Especial da Mulher, que irá acompanhar cada passo, não só aqui dentro, como fora desta Casa Legislativa. Vereadora Bruna, a senhora quer um tempo? Vereadora Aida, a CPI foi aberta para o prefeito Seron. Aqui o problema não é corrupção, é violência contra a mulher. Então, assim, não vamos fazer política, tá? Não. Nós estamos falando... Gente, vamos não manter... diminuam a luta das mulheres por questões políticas. Vamos manter... Se unam, nós temos uma luta. Violência contra a mulher. Pessoal, eu vou pedir o respeito... Violência contra vereadora, a mulher. só um minutinho, vereadora. O fato vereadora, é este. Um minuto, por favor, pessoal. Senhores e senhoras, eu estou pedindo respeito... Senhora... Eu vou pedir o respeito de vocês mais uma vez, solicitando educação. Nós estamos aqui, os senhores são muito bem recebidos, ouvir o posicionamento de cada vereador, concordando ou discordando, com respeito, por favor. Os procedimentos serão adotados, já foram ditos. E vou pedir que os senhores escutem atentamente, depois vocês podem concordar ou discordar. Vou pedir educação e, mais uma vez, respeito a todos. Muito obrigado. Se não, infelizmente, se houver tumulto, para o bem de todos e evitar qualquer constrangimento, bate-boca ou confusão, a gente suspende a sessão e retoma ela sem problema. Olha, gente, nós estamos discutindo uma coisa séria de agressão a uma mulher, certo? Nós não estamos no botequim. Nós estamos na Câmara de Vereadores e eu vou pedir para os senhores mais um... É a casa do povo, mas nem por isso é a casa da mãe Joana, meu amigo. Não é a casa da mãe Joana, é a casa do povo, o senhor bem me falou. Pessoal, eu estou pedindo o respeito dos senhores com todo mundo que está presente, por favor. Desde o início da sessão, estou pedindo respeito. Será que nós poderemos continuar a sessão com respeito? Podemos continuar? Agradeço. Vereadora Bruna, seu tempo, por favor. Boa noite a todos. Cumprimento a mesa diretora, cumprimento os demais vereadores, a todos que se fazem aqui presentes, quem nos assiste na rede social. Confesso que é a primeira vez que eu vejo um embate assim acontecer, de pessoas aqui na tribuna, pessoas da plateia. Confesso também que me entristece muito vir aqui hoje falar sobre esse tema, violência contra a mulher, né? Enquanto nós, agentes políticos, temos que ser exemplo, um episódio como o que aconteceu nesse final de semana realmente é decepcionante. Apesar de que, né, nós sabemos que a tramitação está acontecendo, nós, enquanto vereadores, não temos poder de polícia, nós não temos poder judiciário, então realmente está nas mãos do judiciário. E aqui não é uma questão de partido, gente. Nós somos mulheres.
Então, quando eu vejo outras mulheres aqui na plateia gritando conosco que somos apenas 2 mulheres, eu não estou aqui para me vitimizar. Pelo contrário, somos 2 e estamos nos esforçando para entregar o nosso melhor através da Procuradoria Especial da Mulher. Eu cheguei agora nessa casa e acredito muito nessa luta. De verdade, nossa cidade é recordista quando se fala em violência contra a mulher. Isso é um absurdo, nós precisamos desconstruir isso. Mas de que maneira nós vamos desconstruir se a gente vê outras mulheres agredindo mulheres aqui na bancada? Então... Não, eu quero dizer para vocês, a quem está aqui nos ouvindo, e eu peço um pouquinho de silêncio, por gentileza. Eu peço Pessoal, respeito. vereadora Bruna, só mais um minuto. Eu sei que é polêmico, está todo mundo com os ânimos aflorados. Eu estou pedindo para os senhores educação e respeito, deixa a vereadora concluir, vocês vão... É um tema muito lamentável para a cidade, gente. Por favor, por favor. Eu não vou me prolongar, mas o que eu quero dizer para as senhoras que estão aqui conosco é que nós não vamos nos omitir. Independente de ser um agente político ou não, essa situação acontece na nossa cidade todos os dias. Essa vez aconteceu com o Jair, mas acontece com o João, com o Pedro, com o Mário. E as pessoas que estão nas suas casas sofrendo, muitas vezes, ficam lá silenciadas, porque muitos vizinhos, a gente escuta dizendo que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Então, que a gente possa meter a colher daqui para frente. Quem está gritando aqui na tribuna, inclusive, que levante e que venha trabalhar em defesa contra as mulheres. Então, eu realmente sinto pelo acontecido. Saibam que nós estaremos à disposição, tanto da vítima quanto em outras vítimas, que a gente espera que isso não se repita, mas a gente sabe que essa é a realidade aqui do município por enquanto. Enquanto a gente não trabalhar a questão da conscientização, enquanto as denúncias não forem feitas, infelizmente esse número vai continuar crescendo. Então, que a gente possa, sim, nos unir. Temos uma rede de mulheres aqui. O que correr aqui na casa, gente, será votado de maneira prudente. Ninguém vai se omitir. Então, assim, olha, realmente é uma situação lamentável. Eu agradeço a presença aqui de todos. Acredito que todos estão preocupados. E que a gente siga juntos aí na caminhada. A Procuradoria segue de portas abertas. E quem vocês puderem, ou enfim, tiverem para encaminhar para nós, serão muito bem acolhidas aqui na casa. Muito obrigada. Pode continuar, vereadora, por favor. Obrigada, vereadora Bruna, por suas contribuições. Saibam que a Procuradoria estará e já está, desde sábado à noite, conduzindo os trabalhos, com muita responsabilidade. Eu sei do anseio, da angústia, mas em bem pouco tempo a gente espera aquilo que compete a esta casa ser feito a devolução à população lagiana. E sim, nós somos em 2, vereadora Bruna. E sim, a gente quer agradecer a todas que mandaram também algumas mensagens de apoio e suporte, sim, à equipe das mulheres. A gente agradece todo o trabalho e que dia 26, toda essa casa e tantas outras estejam conosco, porque só vamos vencer a violência contra a mulher quando aprendermos que não podemos aceitar, precisamos denunciar e sim, precisamos meter a colher. E sim, que sejamos mulheres que levantam outras mulheres em todos os momentos. Fortaleçam a Procuradoria. Somos em 2, mas vamos seguir firme, representando a cada uma lagiana. E sim também a cada um lagiano, porque não merecemos esse tipo de postura. Agradecemos a presença, a manifestação e aguardamos, senhor presidente, o posicionamento da mesa em relação aos protocolos realizados, alguns durante a tarde e outro no final da tarde. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Quer dizer para a senhora que vocês são 2 mulheres, mas tenha certeza que tem 16 vereadores da casa engajados na causa. Nós já conversamos com todos os senhores vereadores. É uma causa lamentável, lastimável, que ocorreu, mas não é isolada. São várias outras que nós precisamos estancar. Nós não podemos ter violência contra a mulher, violência contra o idoso, violência contra a criança, nem o tipo de violência, nem contra os animais que a senhora defende, vereador. Acho que a violência tem que ser abominada, senhores vereadores, e quem está conosco, da nossa sociedade. Então, contem, vereadora Elaine, vereadora Bruna, com os outros 14 senhores vereadores, vereador Robertinho, ter certeza que todos nós estaremos do mesmo lado, contra a violência, principalmente contra a mulher. Obrigado. Pela ordem, vereador Jonathan.
Pede o arquivamento do PL 0012-2025. É de sua autoria, deferido. Quero agradecer a presença do Thiago Correia da Luz, Rapidocar, aplicativo de mobilidade, Patrick Wagner e Giancarlo, podcast em debate, Marcelo KT, presidente da Associação de Moradores do Bairro da Várzea, o Geiser Ramos Muniz, vice-presidente da Associação de Moradores do Bairro Araucária, nosso Biguá, Michel, conselheiro do Lagiano, e o Rubens, que está ali com o Biguá hoje. Obrigado pela presença de todos os senhores. Continuamos o horário dos partidos, MDB. Presidente, eu cedo meu tempo para o vereador Joinha. Deferido, vereador. Boa noite, presidente, mesa diretiva, demais vereadores e vereadoras, todos que estão nesta casa. É com enorme peso no coração e um profundo termo de responsabilidade junto aos lagianos e às lagianas para vir nesse plenário, justamente no mês de alusão às mulheres, que não é só um mês, é todos os dias. Mais uma vez, viemos aqui falar sobre um ato de uma mulher que foi agredida. Isto é inaceitável. Nós andar nas ruas esses 2 dias, estamos sendo extremamente cobrados. Há um senso de cobrança muito grande, mas também existe um senso de responsabilidade nossa, conosco mesmo, que nós somos os representantes de vocês e das pessoas. E aqui nós temos que nos posicionar. Quero aqui deixar meu abraço, antes que eu esqueça, a ex-presidente Aida, a quem eu tive o prazer de trabalhar nessa casa com ela, a Erli, que eu vi aí, enfim, a todas as mulheres que hoje estão aqui nessa casa, a esposa do Dr. Heron, também está com a gente, toda a imprensa. Acho que publicamente eu fui o primeiro, ou um dos primeiros, a manifestar em prol da vítima. A gente deu muito foco naquele que não merecia. Eu acho que nós temos que olhar pela mulher. Acho que nós temos que parar nesse exato momento e não pensar no agressor, mas da vítima. Unir nossas forças, a nossa preocupação, as nossas ações em prol desta mulher. A violência, gente, não é só física, é psicológica também. Neste exato momento, infelizmente, algum homem deve estar fazendo uma violência psicológica com uma mulher. E isso é inaceitável. Nós temos que vir aqui e nos posicionarmos. Este é um momento crucial, um momento crítico, onde a população clama por uma posição mais forte, uma posição mais digna daquilo que vem acontecendo. Acho que Lages não pode admitir isso. Basta. Chega de violência. Chega de sermos líderes. Infelizmente, na agressão às mulheres, professora Elaine. Eu convido a todos vocês a fazer uma reflexão. Onde estará essa menina, ou esta moça agora? Onde ela mora? Os vizinhos estão acolhendo? Ela foi trabalhar? Ela trabalha? Como é que ela está, essa moça agora? A família dela. Se coloquem no lugar dela. Como é que está a família dessa pessoa? A própria família do vice-prefeito. 30 segundos, vereador. Continuar a PL? Cede o tempo? 30 segundos? 30, pode voltar aos 30 segundos, já correu 10, pode voltar 30 segundos, por favor. Gente, a vida dessa menina vai ser marcada para o resto da vida. Daqui 20, 30, 40, 50 anos, independente do que for acontecer, a vida dessa menina está marcada. Eu acho que a gente tem que salientar a garra e a força dessa irmã, que teve coragem, pegou a menina pela mão e disse, vamos lá denunciar. Essa mulher também tem que ser aplaudida. E onde é que elas estão agora? Acuadas, estão com medo, estão angustiadas. Infelizmente, o vereador não tem, já usou os 30 segundos. O PL é o próximo partido.
Podemos voltar no pequeno expediente, infelizmente o regimento é PL. Vereador Castor. Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores, vereadoras que aqui estão, plenário, a todas as mulheres. Eu sei que vocês querem cobrar um posicionamento nosso, uma resposta imediata. Pode ter certeza que se a gente tivesse esse poder, a gente faria isso. Não tenham dúvida que eu vou estar do lado de vocês e eu vou votar sim a favor do impeachment do vereador Jair, do vice-prefeito Jair, caso a gente vá discutir nessa mesa. Vocês não tenham dúvida que a gente vai discutir nessa casa, a gente não tem esse poder de condenar, isso cabe à justiça condenar ele, mas a gente está do lado de vocês, do lado de cada mulher. Presidente, quando eu era criança, a minha irmã sofreu várias agressões do ex-marido dela, e numa das vezes eu participei da briga, e eu levei um tapa na cara que seria na cara dela. Pode ter certeza que essa luta não é só de vocês, não é só da vereadora professora Elaine, da vereadora Bruna. Dessa casa, a gente não vai aceitar qualquer tipo de agressão contra as mulheres. No que a gente puder defender, a gente vai defender. Se precisa a gente se colocar na frente, a gente vai se colocar na frente. A gente está com vocês, a gente pede que vocês tenham entendimento que a gente não tem poder de fazer as coisas imediata, mas na hora certa a gente vai estar fazendo. E a gente convida que se tem mais alguma mulher que está sofrendo, procure a procuradoria. Peça ajuda, não fique calada, que esse caso que está acontecendo na nossa cidade, um caso triste, que entristece o andamento das coisas aqui. Vocês não fiquem acuadas, vocês têm representatividade. Eu fui eleito para representar as mulheres, os homens e toda a nossa cidade. Eu não vou recuar, não vou me amedrontar. Pode ter certeza que essa luta a gente vai estar do lado de vocês. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que estão nessa noite, as palavras mais faladas neste final de semana, entre sábado e domingo, foi dignidade e violência. As palavras mais faladas. Se vocês procurarem, vocês vão no Google ali dizendo quais palavras mais faladas esse final de semana. Dignidade e violência. Eu quero fazer uma reflexão aqui, senhores vereadores, a respeito da dignidade e da violência. Dignidade, ela diz o seguinte: qualidade do que é grande, nobre e elevado. E violência, ação ou efeito, empregando força física ou intimidação moral contra o ato violento. Então, gente, o cuidado que nós precisamos ter é nas formas de violência que nós podemos praticar. E aqui, nessa noite, nós estamos aqui para defender o direito das mulheres. Eu sou pai de 3 meninas, eu sou casado, eu tenho uma mãe que me deu a dignidade que eu tenho hoje, que me deu orientação para uma vida de futuro, para onde eu estou hoje. Ela me colocou na vida que eu levo hoje, assim como também o meu pai, mas a minha mãe, ela estava dentro de casa fazendo tudo aquilo que era necessário para que os filhos tivessem um destino. Uma mulher forte, uma mulher corajosa. E o meu pai nunca ousou levantar a mão para minha mãe, nunca. E vereadora Elaine, vereadora Bruna, eu preciso falar de vocês hoje, nessa noite, da responsabilidade que vocês estão tendo desde sábado em fazer a coisa de maneira correta. A gente sabe que vocês iam levar porrada, a gente sabe que vocês iam ter algumas questões, mas a gente sabe do compromisso de vocês com as mulheres, que não se afastou em momento nenhum. A Procuradoria da Mulher nessa casa, ela está com a responsabilidade firmada dentro daquilo que são os preceitos da nossa Constituição, que o artigo 1º fala, que é a respeito da dignidade da pessoa humana. E a dignidade da mulher, ela é intocada. Intocada dentro desta casa, intocada da mulher que foi vítima de violência e intocada dentro de todos os lares da nação brasileira. A dignidade da mulher é intocada. Coloquem essa frase na mente de vocês. Violência não tem justificativa. Nós somos todos contra a violência. Aqui ninguém vai fazer vista grossa.
para que uma pessoa que pratica violência não tenha a sua punição dentro dos rigores da lei. Ninguém vai fazer vista grossa. Porque, como disse anteriormente, todo mundo tem uma mulher dentro de casa ou próximo dele, ou alguém que deu formação, capacitação e orientação para a vida. Então não é diferente do lar de ninguém, porque ninguém nasceu de chocadeira. Todo mundo nasceu de uma mãe que deu destino. Mas as pessoas escolhem os caminhos que elas querem tomar. As pessoas decidem aonde elas querem andar, senhor presidente. E hoje nós estamos decidindo pela mulher, pela dignidade da mulher. A dignidade de quem sofreu violência, que nós vamos manter e inclusive preservar a identidade. Esse é o mínimo que se pode fazer dentro de todo o processo que se requer acerca desse tema. A dignidade das vereadoras dessa casa e a dignidade de todas as mulheres que estão acuadas e que não estão denunciando as pessoas que estão praticando maldade contra elas. Então, a minha fala, senhor presidente, hoje é de defesa das mulheres. Defesa de quem hoje não tem voz e nos deu a oportunidade de ser a voz delas. Não seremos complacentes, senhor presidente. Já peço o adiantamento de 30 segundos que vou concluir nessa fase. Não seremos complacentes nessa casa, mas trabalharemos dentro dos rigores da lei. Dentro dos rigores da lei. E a lei tem o seu rigor para ser cumprida. E ela é exata. E se nós fizermos, tudo aquilo que é a necessidade será feita com integridade, respeitando todos os princípios e valores que a família preserva dentro da nação brasileira. E dentro dos princípios do civismo, da coragem e do valor que o nosso hino coloca na nossa cidade de Lages. Mulheres, se levantem. Obrigado, vereador. Tempo do Podemos, vereador Éder vai utilizar? Eu vou utilizar um final, se o senhor quiser utilizar, pode. Boa noite, presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, todos os senhores e senhoras que estão conosco aqui no plenário, quem está em casa nos assistindo. Quero começar dizendo que a maioria dos senhores não teve dia 1º de janeiro deste ano aqui, mas os senhores vereadores estavam aqui. A primeira palavra que eu disse que seria a nossa tônica, nosso encaminhamento, vereador Placo, seria respeito. Nós não podemos admitir um desrespeito do que como estão colocados os fatos. Violência contra a mulher é um desrespeito, não só contra as mulheres, é contra todos nós. O processo deverá seguir seu rito processualístico, para evitar lá na frente alguma chancela de nulidade, vereador Robertinho. Porque muitas vezes, eu sou advogado, o processo no Brasil, o vereador Jonas está aqui, a pessoa cometeu um delito, mas por uma questão processual ele acaba sendo inocentado. Não porque ele não fez o fato, mas que o processo não foi bem conduzido. 80%, 90% dos processos que a parte que cometeu um delito é inocentado pela má condução ou da instrução policial, não digo que todos são, estou dizendo os que são, ou da condução processual judicial. Não terá para ninguém, se o processo tiver admissibilidade e tramitar, qualquer benefício ou prejuízo, em especial a vítima, que deverá ser preservada sempre. Será imparcial e com total isenção. A vereadora Aida está aqui, foi presidente dessa casa, minha colega, conhece a minha pessoa, sabe do que eu estou dizendo. Em nenhum momento que eu fui secretário do seu mandato, nós tivemos qualquer forma indevida de condução, vereador. Então, eu vou pedir para a senhora avalizar o que eu estou dizendo aqui. A senhora me conhece, eu lhe conheço. O processo irá tramitar dentro da legalidade e doa a quem doer, sendo meu amigo, não sendo meu amigo. As pessoas devem, vereador Robertinho, num país democrático, responder pelos seus atos e omissões.
Quero deixar claro aqui, senhores vereadores, desde o momento que a vereadora Elaine, procuradora da mulher, a vereadora Bruna adjunta, eu apresentei a resolução da criação da Procuradoria da Mulher, 2019. Dizer que desde o primeiro momento nós ficamos conversando, porque até aquele momento, no final da noite do sábado, não se tinham alguns elementos ainda públicos. E eu vi que hoje algumas pessoas, vereador Freitinhas, 36 horas dizendo que não se posicionou. Não se tinha alguns elementos, era em segredo de justiça. Alguns, vereador Joinha, vazaram ontem, de madrugada, no domingo, meio-dia, 11 da manhã. Então, me cobraram que eu não havia me posicionado, me posicionei sim. E com total respeito às mulheres, porque quem tinha que falar em nome da Câmara era a Procuradoria Especial da Mulher. Ela que tinha legitimidade. E combinamos, vereador Freitinho, o senhor foi ex-presidente, de que tudo que elas colocassem teria o meu posicionamento junto. Tanto que depois das notas eu me manifestei reiterando e concordando com as notas contrários a qualquer tipo de agressão. Nós vamos sim seguir o processo. Se ele for determinada a abertura do processo de impeachment, para os senhores entenderem, ele não vem ao plenário no primeiro momento, ele é sorteado 3 vereadores e se chama as partes para tramitação. E a votação é o final no relatório da comissão processante. Aí sim, vem para o plenário. Plenário, se o relatório da comissão processante disser que é pela cassação, os senhores vereadores irão votar sim ou não. Então, o processo é este. Nós não temos a competência para que hoje façamos qualquer votação de cassação ou absolvição do processo de impeachment. Este é o processo. Num país democrático, onde quem comete um ato deve ser julgado pela justiça, e um ato também tem seu julgamento político, que no caso é por esta casa, sendo no município de Lages. Mais uma vez, será totalmente isento e totalmente imparcial. Será o resultado que for, será. E aqui não são 2 mulheres que lutam e brigam por isso. São 16 vereadores, eu tenho certeza, que lutam e brigam por esta causa. Sou filho, sou marido, sou pai, sou amigo. Inadmissível violência contra qualquer ser humano, em especial violência doméstica contra a mulher. Muito obrigado e este é o meu posicionamento. Continua o tempo do Podemos, vereador Éder Santos. Senhor presidente, um momento triste para a nossa cidade, né? Estarmos aqui nesta casa debatendo este assunto. Sou filho e a minha mãe é a pessoa uma das pessoas que eu mais amo na minha vida, pelo fato de ter me dado a vida por 2 vezes. Primeiro parto normal, depois cesariana através de um transplante de rim, onde ela me doou. 30 segundos, presidente. 30 segundos, vereador Éder. E também sou pai de 2 filhas, Ana Laura e Helena. Sou separado, mas elas moram comigo. Então, meu posicionamento é totalmente contra qualquer tipo de violência contra as mulheres por ser pai de 2 meninas, ser o filho de uma guerreira. Mas acreditamos na justiça, senhor presidente, e que tem todo esse trâmite. E tudo que for a favor das mulheres, nós estaremos a favor também aqui nesta casa, com certeza, vereadora Elaine. No horário dos... Encerrado, se o senhor quiser continuar, o meu pequeno expediente é meu e eu vou fazer a inscrição e daí vou ceder para o senhor. Se o senhor puder aguardar só fazer a inscrição dos senhores vereadores. Encerrado o horário dos partidos, passamos ao pequeno expediente. Os vereadores que desejarem se manifestar deverão fazer suas inscrições. Primeiro, vereador Maurício Batalha, irei me inscrever. Vereador Nixon. Vereador Polaco. Vai se falar? Vereador Robertinho. Vereador Belezinha. Vereador Freitinhas.
Vereador Álvaro Joinha. Vereadora Bruna Uncini. Vereador Castor. Vereador Éder Santos. Vereadora professora Elaine Moraes. Vereador Gabriel Córdova. Vereador Sargento Pacheco. Vereador Jonathan Mendes. Vereador Tio Zé. Vereador Pastor Marcelo Soares. Inscrito o primeiro vereador Maurício Batalha, passo meu tempo ao vereador Éder Santos. Senhor presidente, para concluir então minha fala, sou totalmente contra qualquer tipo de agressão, principalmente contra as mulheres, mas entendemos que tem todo um rito e que a justiça será feita no rigor da lei. Estamos aqui para atender toda a comunidade e se vier o processo de impeachment, nossa casa vai se posicionar, Freitinhas. Mas primeiramente vai ter que passar todo um processo aqui, mas a população pode ter certeza que tudo seguirá da melhor forma possível. Muito obrigado, senhor presidente. Do vereador Éder Santos, quero aqui agradecer a presença à noite também do Antônio Carlos Costa, o Tite, presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas, Eloir Toldo, nosso amigo Socó, presidente da Associação de Moradores do bairro Santa Helena. Próximo vereador, vereador Nixon. Senhor presidente, realmente, de fato, essa situação ela vai ser muito falada ainda nessa casa. Hoje ainda continuaremos falando nesses horários, porque realmente dói e dói na alma, né? Você entra, quando você olha para a pessoa que foi vítima, e você entra no lugar dela, é doído, vereador Aida. É doído. Eu conheço, quando fui presidente do bairro da Penha, nós tivemos diversos casos, porque a nossa cidade é uma cidade campeã nisso. E aí, a situação, ela vem de dentro de uma esfera que não poderia acontecer em hipótese alguma. Então, isso dói. E como eu falei anteriormente, tudo isso vai ser apurado dentro dos rigores da lei. Essa casa não vai ser complacente, não vai ser omissa. Mas nós precisamos e vamos estar do lado das mulheres sempre. Como disse, nós temos esposa, temos filhas e temos mãe. E não podemos desonrar em momento nenhum. Nenhum. A memória de quem não tem mais uma mãe, mas que teve os cuidados e os ensinos. A memória de quem tem suas filhas e que cria e que dá destino para que sejam pessoas de bem. E a memória da esposa que está dentro de casa ajudando o esposo, cuidando de todas as coisas. Como disse bem o vereador Robertinho, é um do lado do outro. Nem um à frente, nem atrás, nem abaixo e nem acima. Mas um ao lado do outro, de mão dadas. Se não fosse assim, Deus não nos teria nos feito, vereador Joinha, com as mãos para poder um pegar na mão do outro e sustentar nos dias difíceis. Então, senhor presidente, vamos falar muito ainda sobre esse assunto. E vamos estar sempre à disposição das vítimas, não dos agressores. Que isso fique muito claro. E essa casa vai trabalhar de maneira idônea, de maneira forte, respeitando sempre a pessoa, o ser humano, a dignidade e a vida, conforme diz o primeiro artigo da nossa Constituição Federal. Senhor presidente, queria aproveitar também a oportunidade, já citei o meu amigo Tiago Silva. Nós estivemos em uma viagem essa semana para Joinville para levar algumas demandas da nossa cidade para o deputado Zé Trovão e a gente obteve um êxito grandioso lá. Então nós conseguimos aí algumas cifras que estarão entrando dentro das suas emendas impositivas para Lages, que vai entrar na infraestrutura, na saúde e na educação. Isso vai ser importante. Emenda impositiva de deputados dentro de uma cidade simboliza desenvolvimento. E nós estamos trazendo esse desenvolvimento para a cidade através desse
dessa amizade, desse bom relacionamento com os nossos parlamentares catarinenses, a fim de que se construa tudo isso dentro da nossa cidade. Estive também no município de Balneário Camboriú, nessa mesma viagem, junto com o Thiago, e a gente visitou a AMA. A AMA de Balneário Camboriú, ela é um exemplo. Até acabei esquecendo de trazer aqui uma caneca e um quadro que é impresso de acordo com a terapia Vereador Jonathan, que as crianças fazem, elas desenham e esses desenhos são transferidos para uma máquina que faz a impressão. E é eternizado essa terapia dentro desse trabalho. E a entidade ela acaba ganhando, ainda gerando renda com essa terapia feita pelas crianças. Eu não poderia deixar de fazer essa menção, tendo em vista, vereador Polaco, que a gente tem uma demanda, estamos trabalhando e estaremos chamando os voluntários e cooperadores para a construção do projeto do Estatuto do Autismo e estaremos trabalhando fortemente essa bandeira. Então, para concluir, senhor presidente, eu quero agradecer a presença de todos e dizer que a presença de vocês aqui é importante. Enobrece ainda mais. Quando você se coloca à disposição para vir a uma sessão legislativa, é justamente para dar a sua contribuição e servir a população lagiana com a sua presença, com as suas ideias e com os seus posicionamentos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito, Osair Polaco. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, as pessoas que ainda continuam aqui na Câmara, dizer, presidente, que parabéns pela explicação, nós vamos seguir o ritual, que é a lei, e nós não podemos fugir disso, só que vai ter duas apurações. Vai ter apuração lá com a Polícia Civil, o Ministério Público, e vai ter uma apuração aqui na Câmara. E eu quero também, não poderia deixar de falar aqui, porque eu votei, e eu não acho justo o cara fez o que fez para essa mulher e ficar ganhando o dinheiro público. Enquanto ele estiver afastado, que corte o salário dele. E digo isso porque quando aconteceu com o prefeito Seron, eu votei para tirar o salário dele enquanto ele estava sendo processado. E peço o mesmo, o que foi feito para ele, seja feito agora para o vice-prefeito. Próximo vereador, Roberto Roque, vereador Robertinho. Boa noite, senhor presidente, novamente. Cumprimentar a mesa diretiva, senhoras vereadores, pessoal que nos assiste pelos meios de comunicações e todos aqueles que estão aqui presentes ainda. Presidente, vou fazer um relato aqui do pedido de informação que eu fiz 014 de 2025. Sobre a questão, fui procurado pelos funcionários, sobre a questão, vereador Polaco, Joinha e Freitinhas, que sempre estão atuantes aí, não que os demais não estejam, mas nós sempre estamos conversando. Fui procurado por uns servidores que têm funcionários do gabinete da prefeita, que eu fiquei abismado com isso aqui. Salário do funcionário público servidor não dá um salário mínimo. Mas, pasmem, senhores, tem um funcionário que está ganhando R$ 806,51 de hora extra, 50%, mais R$ 382 de hora extra, 100%, e mais uma gratificação número 1, FG1, R$ 2.149, com 57 centavos. Eu não sabia que o gabinete trabalhava, fazia hora extra. Para mim, eu faz 22 anos que sou funcionário público, é a primeira vez que eu estou sabendo que é feito hora extra no gabinete da prefeita. E já tem uma gratificação, a gratificação já está dizendo que você não pode ter dois vencimentos. Ou é a gratificação, ou é hora extra. Então, aqui, presidente, eu quero explicação sobre isso. E
o mais rápido possível, que isso é inadmissível. R$ 800,51 de hora extra, 50%. 382,75 de hora extra, 100%. Eu não sabia que o gabinete fazia hora extra. Então, deve estar trabalhando sábado e domingo, ou só se eles pagaram hora extra de ter lavado a frente da prefeitura. Então, vereador Freitinhas, eu acho que nós vamos ter que, como vereador, vamos ter que fiscalizar, vamos ter que procurar, vamos achar o gestor lá que está pagando essas horas extras, porque o funcionário que está lá no sol, na chuva, tem limite de hora extra. Agora, quem está lá dentro do ar-condicionado não tem limite, presidente. O senhor sabe que eu sou uma pessoa correta e jamais ia estar falando besteira. Isso aqui está no portal Transparência. Então, quem quiser, é só acessar lá. Não vou citar o nome do funcionário, mas está no portal Transparência. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Próximo vereador inscrito, vereador Aldori Freitinhas. Dispensa. Vereador Álvaro Joinha. Bom, gente, voltar de novo aqui não está sendo fácil. Como diz a Arilane, é um momento lamentável, triste, difícil. Nós representamos vocês. Eu terminei ali falando da coragem desta irmã, da força dessa irmã, que pegou a irmã pela mão e foi. E isto serve de exemplo para você, mulher, que não tem coragem, que às vezes não tenha coragem, mas busquem alguém próximo de vocês, ou dentro da família, uma amiga, e me diga, me deem a mão que eu estou precisando. Sinalizem, nos chamem amigos. Isso não pode acontecer. Infelizmente, o que aconteceu com o vice-prefeito vai ter que ser exemplo. Vai ter que ser tratado de uma forma exemplar, nos rigores da lei, nas formas que tiver de fazer. Pelos vídeos que nós vimos, ninguém diz que pede desculpa se não cometeu nada. Ninguém diz que errou se não errou. Então não somos nós que temos que dar o tom. Quem deu o tom foi ele mesmo. Ele mesmo nos vídeos fala. Pedindo desculpa, dizendo que errou. Gente, pela honra das minhas duas avós falecidas, pela da minha filha e da minha mãe, nós iremos representá-los até o último instante. Doa quem doer. Infelizmente, este caso, repito, tem que ser exemplar, porque essa matéria não ficou mais local, ela é nacional. Infelizmente, Lages aparece nos noticiários desta forma. Eu acho que agora, gente, mãos fortes e unidas para essa moça. Que este caso não fique impune. Nós estaremos todos aqui, todos, junto com vocês. E vai ser feita a justiça. Obrigado. Vereadora Bruna Uncini. Volto aqui à tribuna, pessoal, cumprimento novamente a mesa diretora, os vereadores e a quem ainda se encontra aqui no plenário, para que a gente saia daqui hoje lembrando que o que nós estamos passando realmente é um fato que entristece a todo mundo, mas que estamos tratando com os seres humanos. Hoje, a rede social ela é terra de ninguém. Qualquer um fala o que quer ali e passa a sua mensagem. Mas, lembrando que, inclusive, o acusado em questão tem mãe, tem irmã, tem sobrinhos. A moça, né, que passou por essa triste situação também tem familiares. Então, que a gente lembre disso antes de fazermos as nossas manifestações. A Deus dará. Eu peço apenas essa reflexão. Podem ter certeza que nós não vamos passar pano para a violência contra a mulher. Reafirmo esse compromisso. Nós estamos aqui representando as mulheres de Lages e não vamos decepcioná-las. Mas eu conto com essa empatia de todos vocês. Muito
Muito obrigada. Boa noite. Vereador Castor, dispensa. Vereador Éder, dispensa. Vereadora professora Elaine Moraes. Volto novamente para esclarecer. Vereador Polaco. Você está aqui ainda? Acho que não. Então, foi feito o questionamento em relação ao salário, né? E eu concordo. Tanto concordo que na legislatura anterior coloquei um projeto de emenda à lei orgânica. Lutei muito nessa casa para que a gente tivesse realizado essa alteração. Quem estava aqui sabe disso, não foi mesmo, vereador Robertinho? Para que quando nós tivéssemos um prefeito, um vice-prefeito preso, fosse cortado o salário. Fiz naquele momento. Lutei muito para que fosse aprovado, mas eu não tive voto. Não que eu imaginasse que a gente pudesse passar por isso, mas naquela época eu dizia, vai que um dia. Então, nós tentamos, e eu espero que a gente aprenda, que indiferente de questão partidária, esta casa representa o povo. Se nós tivéssemos votado, agora, a gente, de repente, tivesse um caminho já minimizado. Mas, quero deixar claro que, em relação à função de presidente, secretário da Semasa, ele já foi desligado pela prefeita, hoje de manhã. E o seu desligamento não lhe dá o direito de recebimento. Como o projeto de lei foi trabalhado por esta vereadora, num ano, 2 vezes foi trabalhado. No momento que a gente teve o prefeito preso, porque a gente detectou naquele momento. Depois, no último ano, antes um pouquinho do processo eleitoral, eu dizia, vamos votar antes do resultado da eleição. Mas esta casa não quis. Então, agora, compete a esta casa. A ela pode tirar o quê? A função. E com ela o salário, que é de presidente e diretor da Semasa. Agora, de vice-prefeito, ela não pode tirar. Compete a nós. E eu preciso lembrar as senhoras e senhores. Se nós tivéssemos votado a alteração da lei orgânica, neste exato momento nós não estávamos nem perguntando isso em plenário. E com isso, com essas angústias, faz com que a gente tenha responsabilidade, porque como a gente não fez lá, agora nós temos que fazer correto, bem feito, e parabéns pela explicativa em relação a toda a condução desse processo e a manifestação de cada um, que a gente não esperava outra postura dos senhores, e a gente sabe que a gente tem essa parceria, melhorou bastante, teve momentos que a gente não teve. E agora a gente tem, então é importante que a população sinta e veja isso. Em relação à vítima, vereador Joinha, nós também temos uma preocupação imensa. Entramos em contato, inclusive, com a Secretaria da Mulher do município de Lages, que está em contato com a vítima, oferecendo, até porque ela tem prioridades, que hoje são resguardadas pelo Estatuto da Mulher Lagiana, que foi uma luta de toda a rede de atendimento, de todas as mulheres que caminham, né, aí na luta em defesa da mulher, trazida pelas mãos da Procuradoria nesta casa. Um projeto que chega, foi vetado pelo Poder Executivo. Os aspectos principais foi vetado, mas as mulheres mostraram força e derrubaram o veto. O município entrou na justiça e nós seguimos na defesa desse projeto, ou seja, do Estatuto. Primeiro, o Estatuto no Estado de Santa Catarina é Lages que criou com a força das mulheres e da luta das mulheres. Daquelas que estão todos os dias aqui, em todas as caminhadas. Então, eu só precisava esclarecer isso e, mais uma vez, reafirmar a nossa luta contra a violência. Nós não podemos permitir, nunca vamos permitir. E quando eu falo em parcialidade, eu falo em parcialidade política partidária. Porque nós temos o lado, nós somos mulheres. Antes de ser vereadora, eu sou mãe, eu sou mulher, eu sou professora. E faço o meu papel na luta das mulheres.
todos os dias. Todos os dias. Infelizmente ou felizmente, ou cumprindo o rigor da lei, a gente deve proteger. Essa luta não é uma luta para ganhar votos, aquilo que a gente conversa junto com a rede e com a vereadora nas reuniões da Procuradoria e com as apoiadoras que nós temos dentro da Casa Legislativa. Até porque, só para concluir, senhor presidente. 30 segundos, vereadora. Muito obrigada. Até porque nós temos que resguardar os casos que chegam nesta casa, sob pena de colocarmos as nossas mulheres em situação de perigo. Então, é só esse olhar que eu peço em relação a tudo que está acontecendo no município de Lages. Saibam que a Procuradoria, com o suporte desta casa, fará o seu máximo aqui e em todos os espaços na defesa das mulheres lagianas. Obrigada. Próximo vereador, vereador Gabriel Córdova. Bom, boa noite a todos. Quero cumprimentar as vereadoras, os vereadores, todo o público presente e, poxa, que situação difícil, que dia difícil, né, para nós vereadores e ainda mais para toda a população que enfrentou nesse sábado e domingo, né, essa notícia que pegou todos nós de surpresa. De fato e de verdade, pegou todos nós de surpresa. Ninguém, literalmente ninguém esperava e aguardava por isso. Eu quero ser muito breve, só dizer que eu repudio todas as atitudes, todas as agressões, tudo aquilo que é feito contra as mulheres. Eu fui ensinado, vereadores, pela minha mãe, que já faleceu há 3 anos atrás, com muita educação, né? Educação por todos. E os senhores me conhecem, sabem das minhas atitudes. E a gente não pode admitir que uma jovem fosse agredida. Portanto, todas as mulheres, eu precisava me pronunciar aqui, já me pronunciei nas minhas redes sociais, tenham todo o meu respeito, tenham todo o cuidado, né, pela Procuradoria da Mulher, e eu esperei, inclusive, a vereadora se posicionar, a Procuradoria da Mulher se posicionar, eu esperei, enfim, os órgãos competentes, que a justiça seja feita, que tudo isso que vem acontecendo seja apurado da melhor forma e que a justiça seja realmente feita. Sobre o impeachment, né, o pedido de cassação do mandato, o presidente Batalha muito bem explicou o rito desta casa, ela tem um rito que precisa ser seguido, e no tempo oportuno, certamente esta casa tomará a medida necessária e cabível. Não cabe a nós e a mim julgar ninguém, mas agora, mulheres, contem comigo, contem com o nosso apoio, contem com esta Casa Legislativa, e em nome da minha esposa, a Lely, em nome da minha irmã, a Esther, de 5 anos de idade, tenham certeza que eu repudio todo tipo de agressão, todo tipo de calúnia, todo tipo de enfrentamento para a diminuição das mulheres. Contem comigo, que Deus nos abençoe. É um fato triste, lamentável, e que, infelizmente, né, nós estamos tendo que enfrentar, mas que as mulheres não desistam, lutem e que possam ser vencedoras, se Deus quiser. Forte abraço, boa noite. Próximo vereador inscrito, vereador Sargento Pacheco. Presidente, plateia, escutei a fala de todos. Não é questão partidária, é questão jurídica. E eu posso falar pela formação que eu tenho. Foi feito um flagrante, foi feito um exame de corpo de delito, onde comprovou a materialidade com lesão corporal, foi comprovado o cárcere privado, foi arbitrado, e cabe ao juiz, isso não ao delegado de polícia, porque a própria lei Maria da Penha prevê isso, uma fiança. Mas o que cabe ao legislador? É ver as falhas legais e buscar um entendimento de mudança. Essa lei precisa de uma mudança. Para onde que vai essas fianças? Se criasse um fundo nacional
de assistência às mulheres vítimas de agressões. Esse recurso deveria voltar para elas que são vitimadas. Não sei se existe, acredito que não. Quando eu estou sentado ali, eu estou pensando em soluções. Essa mulher, ela tinha um local para ela ficar. E pobre aquelas mulheres que ficam submissas no mesmo lar, que não têm condições de socorro. É para isso que serve o legislador. É matéria de competência do Congresso Nacional. Com certeza, mas já passou muitas mulheres lá. Essa lei é de 2006. Qual foi a alteração legislativa que foi feita em 19 anos? Deixa a pergunta no ar. Não houve alteração. Então, precisa essa lei ser alterada. Precisa sim, cada autor, cada um que atentar contra a integridade física, moral, sexual, psicológica das mulheres, como há os enquadramentos jurídicos, quanto à parte material. Muitas mulheres não sabem dos seus direitos. Que sejam divulgados todos os direitos e todos os tipos de criminalização desses autores. Aqui não estou falando em nome de um partido. Eu estou falando de uma situação que ocorreu. Ou não ocorreu? Ocorreu. Foi um legislador? Foi. Um antigo legislador formado na área jurídica que ainda prejudica muito mais a ação. Ninguém está sentenciando. Está lá, está o inquérito. E, pasmem os senhores, não existe só um BO. Existem outros. Eu tenho gravações que me passaram do dia até da ocorrência. A pessoa sendo agredida. Então, querem defender alguma coisa, defendam a bandeira das mulheres. Essa é a bandeira a ser defendida nesse dia. E que esse dia seja marcado por uma renovação dos direitos das mulheres. E como pode fazer isso? Fazer uma moção legislativa, fazer encaminhamento da mudança da Lei 11.340, que aporte uma possibilidade maior das mulheres não continuarem sofrendo isso. Está aqui o sargento Diogo, que trabalhou comigo na Polícia Militar. Antes a gente atendia via de fato e cabia a representação à mulher agredida. 2006 modificou, tornou-se uma ação pública incondicionada, porque senão a mulher ainda tem que dizer, ele me bateu, mas ele que me sustenta, não sei o quê. As mulheres ficavam, infelizmente, na mão desses mau caráteres. O que está se falando aqui é um fato que aconteceu, não é uma ilusão, não é uma utopia. Realmente aconteceu. Tanto aconteceu que a pessoa, olha só, na época que nós temos uma prefeita mulher, escolheu mal o vice-prefeita, escolheu mal o vice. Isso eu ouvia por muitos. A senhora é uma mulher de valor, merece o meu respeito pelo trabalho que está fazendo. E de forma eficaz e imediata já tomou a primeira ação que lhe cabia. E dentro dessa casa, com certeza, nós tomaremos a medida que for necessária para fazer justiça. Não vai amenizar a dor dessa mulher, mas vai trazer para ela o respeito e o retorno à sua dignidade. 30 segundos, vereador, para concluir. Concluir. Minha esposa está me assistindo. Eu acho que o homem, quando ele diz perder a cabeça, tem um caminho, virar as costas e sair. Ou sentar do lado da pessoa e conversar. Agora, o cara que parte para a agressão como forma de legitimar o quê? O que é que ele está legitimando? E com todo o respeito. Pela ordem, vereador Gabriel. Presidente, só para registrar, e nessa turbulência que estamos, eu acabei esquecendo, quero cumprimentar o Edinho e a Michele, grandes amigos, né? Que Deus abençoe vocês, estão participando dessa sessão. Sejam sempre bem-vindos aqui. Próximo vereador Tio Zé.
Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, vereadoras, aqueles que acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, eu estou totalmente contra a violência contra a mulher. Eu acho muito triste a situação que está acontecendo. Isso a gente vê como está repercutindo na nossa cidade, no nosso estado. E municípios vizinhos ligando para mim qual é o meu posicionamento. Eu trabalhei 35 anos no privado, no dia a dia como motorista. Sempre tive um carinho muito grande pela senhorinha, pela mulher grávida, pelas crianças. Então, não admito essa situação. Isso é revolta. Acabou o tempo de escravidão. E a mulher para apanhar, ficar quietinha. Eu acho que é a hora de nós estar mais perto, porque hoje a violência está muito grande. Ter minha mãe, ter minhas irmãs, eu não admito. Não admito de jeito nenhum. Para ninguém, porque isso é muito triste, é muito horrível a situação que está acontecendo aqui na nossa cidade. E eu tenho para dizer para vocês, doe quando doer, eu quero dizer para vocês, não quero me acovardar, não quero, porque isso é uma pouca vergonha, uma falta de respeito que estão fazendo. E a gente fica triste com a situação aí. E tenho certeza, eu como vereador, como pai, tenho minha família, tenho certeza, nosso presidente bem falou ali, vocês podem contar com o meu apoio. Tenho certeza que esse impeachment, chegando aí, essa cassação, vocês vão ter meu voto, vocês têm meu apoio. Tenho uma gratidão muito grande a cada uma. Isso não é justo, apanhar calada e ficar quietinho. Então hoje estou me manifestando, um dia muito triste, porque a gente sempre defendeu as mulheres, sempre defendeu as mulheres. E eu causei uma situação, uma violência de um senhor que estava agredindo uma mulher. Eu não pude intervir de nada, porque era arma branca, né? E eu só falei com ele, não me atendeu e a gente não podia. Então a gente fica muito triste de ver essas coisas que acontecem. Mas tenho certeza que eu estou a favor das nossas mulheres, da vovó, das meninas, das mulheres, todos, enfim, todas. Tenho certeza que vocês podem contar com o meu apoio aqui, porque aqui ser vereador vai votar pelas nossas pessoas mais queridas, pessoas que batalham no dia a dia. Hoje, 90% das mulheres eram que trabalhavam, pegavam ônibus com a gente, e a gente tinha o privilégio de esperar, estar correndo, esperava. Então, pode contar com o meu apoio, tenho certeza, sou a favor das mulheres, pode contar com o meu voto aí, e isso aí é triste o que está acontecendo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Tio Zé. Quero agradecer a presença da Karen também conosco, esposa do ex-vereador de Sacado, vereador Heron. Obrigado, Karen, por estar presente. Vereador pastor Marcelo Soares. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, demais vereadores, as pessoas que estão no plenário, ainda que estão aqui. As pessoas que estão nos acompanhando através das redes sociais, quero mandar um abraço especial à minha esposa, a pastora Rose, minha filha Bruna, que está nos assistindo lá em São Borja, agora, nesse exato momento, e a minha filha Sara, que está também nos assistindo. O que aconteceu nesse final de semana na nossa cidade é um fato triste, lamentável e extremamente inaceitável. Como parlamentar, como líder religioso, como pastor, como pai, como esposo, com certeza absoluta. Dentro do regimento dessa casa, como explicou o nosso presidente, dentro do rigor da lei, entrando nessa casa, o impeachment do nosso vice-prefeito Jair Júnior, com certeza absoluta, o meu voto será favorável à cassação. E quero aqui também parabenizar. Eu sei que hoje aqui houve muitos julgamentos,
mas eu quero, sendo da base, eu quero parabenizar o trabalho da Procuradoria da Mulher dessa casa. Em nenhum momento a vereadora Elaine, a vereadora Bruna Uncini, eu acompanhei, nos reunimos, em nenhum momento as duas foram imparcial. Pelo contrário, estão agindo de acordo com a justiça, de acordo com a lei. E quero dizer mais aos senhores que estão aqui nesse plenário. Com certeza, projeto entrando aqui, a cassação entrando aqui nessa casa, eu duvido qual vereador que não vai ficar do lado das mulheres. Todos ficarão do lado das mulheres. Como falei, como pastor, como pai, como parlamentar, a força da nossa igreja é a mulher. Sempre foi a mulher. Por isso que o meu voto será favorável. E aqui não é demagogia política, aqui se está se falando sobre o direito da mulher. Aquela que gera, aquela que abençoa, aquela que nutre. Então, esse é o meu posicionamento. Boa noite a todos. Cedo o meu horário, a vereadora Elaine, e que Deus abençoe a todos nós. Senhor presidente, eu volto à tribuna, porque eu quero só esclarecer uma fala nossa. Em relação ao salário, de novo, até porque essa foi uma luta nossa, o que não foi aprovado foi quando eu solicitei a retirada do salário do prefeito que estava preso, isso não aprovou. Mas, o que acontece? A lei orgânica, nós conseguimos fazer essa alteração, senhoras e senhores, olha só. Então, ficou acrescido no artigo 92A da Lei Orgânica do Município de Lages. Em caso de decisão judicial que afaste o prefeito ou vice-prefeito, o afastado perde o direito ao recebimento do seu subsídio, enquanto durar o afastamento judicial. Então, estou usando da tribuna aqui para esclarecer essa alteração. Então, foi uma alteração também proposta por nós e foi aprovada ainda no ano passado. Ok? Muito obrigada, boa noite. E agradecer o Joel Miquim também, os pais da vereadora Bruna, o Luiz e a dona Ana Maria, obrigado pela presença. Todos os senhores que estiveram conosco nessa noite, acompanhando aqui no plenário, em casa. Agradeço a compreensão de alguns momentos, né? Ficou mais acalorado aquele momento, mas acho que a discussão dos vereadores, né, no final, foi respeitada e entendida. Encerrado o pequeno expediente, não havendo mais outros assuntos para tratar, declaro encerrada a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária do dia 25 de março de 2025, às 18 horas. Boa noite, muito obrigado, senhores. TV Câmara, a voz do Poder Legislativo de Lages, mais perto de você.